Por um lado, o mandamento que Jesus nos deixou é bem claro, mas às vezes a gente se parece mais com um bombeiro que tá ouvindo música em um fone de ouvido enquanto pessoas estão em um prédio incendiado pedindo ajuda. Por que isso acontece? Porque tantas vezes nós falhamos nesse mandamento. E no vídeo de hoje nós vamos ver como que podemos mudar esse jogo e também como podemos colocar em prática esse mandamento que a maioria dos cristãos falha em cumprir. E para reverter esse cenário, nós precisamos entender 3 verdades essenciais. E a primeira delas é: o moralismo não salva. Em outras palavras, se nós achamos que ser uma boa pessoa é o suficiente para chegar ao céu, acabaremos não compartilhando o evangelho com outras pessoas. E a gente vai entender como que muitas vezes a gente faz isso na prática. Mas sobre isso, o que você acha que é uma coisa que a maioria dos cristãos falha em fazer? Comenta aqui que eu vou amar ver as suas respostas, porque o vídeo de hoje é com base no livro Qualquer Um Menos Eu, de Ray Comfort. Esse livro é muito bom porque ele vai compartilhar 10 características essenciais que todo cristão precisa desenvolver para conseguir compartilhar o evangelho. Então, ele vai mostrar aqui de uma forma muito prática quais são as coisas que a gente precisa mudar no nosso coração, mudar na nossa vida e qual que é a forma certa de comunicar o evangelho. Então, é muito legal esse livro aqui, ele explica tudo de uma forma bem legal e não é muito longo, então você consegue ler ele de uma forma bem simples. E eu gosto da forma como que ele baseia o testemunhar o evangelho com base naquilo que a gente lê na vida de Jesus, quando um jovem rico chegou ao nosso Senhor e perguntou: "Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna?" E Jesus responde: "Por que você me chamas bom? Há somente um que é bom, e é Deus." E essa resposta que o nosso Senhor deu é tão poderosa porque ali Jesus estava testando a fé daquele jovem para ver se ele realmente estava declarando que Jesus é Deus, mas também estava ecoando o que diz em Provérbios, em Salmos, de que ninguém, nenhuma pessoa é boa por si mesma. Somente Deus é bom. E a gente pode se perguntar o que isso significa. Mas aqui uma questão. Nós vamos nos achar boas pessoas quando a gente cria o nosso próprio padrão do que significa ser uma boa pessoa. Mas a verdade é que o padrão de Deus é muito mais alto e muito mais sólido, verdadeiro. Então, por exemplo, o nosso Deus nos diz: não minta. Quantas mentiras você já contou? Ele também nos diz: não roube. Você já furtou algo, mesmo que pequeno, ou então já baixou música, filme, livros de forma ilegal? Ele também nos diz: não mate. Mas você já odiou alguém no seu coração? Na Bíblia nós lemos que isso é o mesmo que matar essa pessoa no coração. Também nos diz: não adultere. Mas você já sentiu desejo ou luxúria no seu coração? O Senhor Jesus nos disse que isso é o mesmo que já ter adulterado no coração. Então, esse é o padrão do que é ser bom, o que é ser justo, o que é ser perfeito, que o próprio Deus usa. E aqui, abrindo um parênteses, um erro que muitas pessoas cometem é achar que o Novo Testamento exclui o Antigo Testamento, os 10 Mandamentos, a lei de Deus. Mas isso está longe da verdade, como o próprio apóstolo Paulo nos diz em Gálatas 3:24, que a lei serviu como um guia, dependendo da tradução vai dizer aio, para que conhecesse a fé e fosse justificado por ela. Então, o Antigo Testamento, ele nos mostra qual que é o padrão de Deus, e o Novo Testamento nos mostra qual que é a resposta que Deus deu para que nós pudéssemos ser reconciliados. Porque todos nós já infringimos os 10 mandamentos, a lei de Deus. Mas o Senhor Jesus, quando ele morre na cruz, ele não está fazendo a nossa dívida desaparecer. Ele estava pagando aquilo que nós deveríamos pagar. Ali caiu no Senhor Jesus a nossa punição. Então agora, quando nós olhamos com fé para o sacrifício de Cristo, nos arrependemos do nosso pecado, então Deus passa a não olhar mais os nossos pecados, mas olha a perfeição de Cristo. A perfeição de Cristo é colocada em nós. E sobre isso, olha só que interessante que o Ray Comfort ele fala. Por isso, devemos pregar sobre o Sinai antes de anunciar o Calvário. Pregamos Moisés antes de anunciarmos Jesus. A lei moral deve preceder a graça e trazer o conhecimento do pecado, como vemos acontecer no caso de Jesus e o jovem rico. A escuridão da lei faz brilhar a luz do glorioso Evangelho.
Então, quando nós compartilhamos a mensagem de Cristo dessa forma, mostrando a lei e depois mostrando o sacrifício de Cristo, dessa forma, pessoas podem ser transformadas porque elas vão entender onde elas estão e aonde elas podem estar com Cristo, que elas podem ter os seus pecados perdoados. Então, essa foi a primeira verdade que a gente viu. Para que nós possamos compartilhar o evangelho do Senhor Jesus com ousadia, com intrepidez, nós precisamos entender que o mero moralismo não salva. As pessoas precisam ser redimidas pelo sangue de Cristo. Rapidinho, já o vídeo vai voltar. Mas antes eu queria compartilhar uma coisa com você. Você sabia que 64% de vocês que estão assistindo esse vídeo não são inscritos no canal? Pois é, você pode estar ajudando para que o YouTube esteja recomendando mais conteúdos como esse para mais pessoas, ajudando para que a palavra de Deus possa estar alcançando mais pessoas. Basta você dar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Tudo bem fácil, você vê aqui embaixo. Então, muito obrigada pela sua ajuda. A segunda verdade é que nós precisamos vencer a miopia espiritual. Porque muitas vezes a gente deixa de anunciar o evangelho quando passa pela nossa cabeça de que isso não vai ter muito efeito, de que às vezes eu vou me desgastar com essa pessoa e vou estar desperdiçando fôlego, ela não vai entender mesmo, ela já é um caso perdido. Mas a palavra de Deus nos ensina algo muito diferente. Porque na hora que nós compartilhamos o evangelho com ousadia, a palavra de Deus, em primeiro lugar, nunca volta vazia, mas também existe um impacto muito maior que às vezes nós não estamos enxergando de imediato. Algumas pessoas plantam a semente, mas o Senhor dá o crescimento. E esse crescimento é algo que lá na frente, no futuro, vai gerar frutos para a glória de Deus. Porque no momento que pecadores ouvem o evangelho e eles se convertem, isso transforma completamente a vida deles. Por exemplo, lembra da sua vida, eu lembro, por exemplo, da minha, sobre como que o evangelho transforma completamente quem nós somos, transforma o que nós fazemos, como nós fazemos tudo. Então, imagina isso em grande escala. Quanto mais nós compartilhamos o evangelho, mais pessoas estarão compartilhando com outras pessoas e também vivendo as suas vidas de forma para que Cristo seja glorificado. E essas pessoas se fortalecendo em Cristo, se tornando cristãos fortes, criarão lares fortes, igrejas fortes e sociedades fortes. Imagina como que seria se a maioria das pessoas fossem crentes. Como que o mundo estaria completamente diferente. E também como que vai ser no momento em que pessoas crentes em todas as áreas profissionais estiverem brilhando a luz de Cristo e glorificando ao nosso Senhor através das suas profissões, através dos dons e talentos que ela tem. Pensar nisso nos mostra como que a expansão do reino de Cristo vai ser maravilhosa. Porque nós não vamos impactar somente uma pessoa, mas tudo ao redor dela. O evangelho transforma completamente a nossa vida e isso em grande escala é algo que nós precisamos olhar com fé para que tenhamos intrepidez e coragem de estar compartilhando de Cristo. Porque no momento que nós compartilhamos o evangelho com alguém, aquela pessoa se convertendo, ela vai compartilhar com mais pessoas e assim em diante. E dessa forma nós vamos ver advogados, médicos, professores, mães donas de casa em todas as áreas, pessoas brilhando a luz de Cristo e testemunhando, expandindo o reino. Porque nós cremos na promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja de Cristo está se expandindo e nós somos convidadas a estarmos engajando nisso. Porque quando nós estamos firmes na palavra do Senhor, confiantes nas promessas dele, nós vamos encontrar força para superar os nossos medos de compartilhar o evangelho. Não olhando só para o que pode às vezes ter aquele silêncio esquisito no meio da conversa ou para o leve desconforto que às vezes pode ter entrar em assuntos mais sérios com alguém. Mas ao olhar para o impacto que isso pode ter no futuro, olhar com fé para a obra que Cristo pode realizar na vida dessas pessoas, nos dá um coração que vai amá-las e que vai amar ver a obra de Cristo se expandindo. E terceiro, nós ficamos caladas quando não amamos a Deus, as pessoas e o Evangelho. Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se amamos ao Senhor Jesus, então nós vamos obedecer à grande comissão que ele nos deixou.
Iremos, proclamaremos e faremos Cristo conhecido. E se nós amamos outras pessoas, nós vamos alertá-las do perigo. Imagine que você estivesse vendo um prédio em chamas e soubesse que tinham pessoas lá dentro, mas que estavam dormindo por alguma razão. Você entraria lá, iria chacoalhar aquelas pessoas e falar o que estava acontecendo e chamá-las para fora. Porque a noção do perigo e o amor àquela pessoa faz com que você queira tirá-la e alertá-la sobre o que está acontecendo. E você não vai fazer isso só cutucando no ombro e dizendo: opa, licença, desculpa te incomodar, eu sei que não era isso que você queria ouvir, mas olha só, tá acontecendo uma coisa, tá tudo em chamas, a gente tem que ir. Você não faria isso. Você alertaria com um senso de urgência, sabendo que a vida daquela pessoa depende disso. E assim, quando nós compartilhamos o evangelho, muito provavelmente a pessoa não vai gostar de saber o perigo que ela está correndo. O perigo de estar em inimizade com Deus, o perigo de quebrar os mandamentos do Senhor e o perigo de não ir a Cristo. Mas no momento que nós colocamos o amor a essa pessoa na frente e vemos que ela precisa disso e que a vida dela é importante e que nós proclamamos o evangelho porque nós amamos a Cristo, amamos essas pessoas e amamos o evangelho, então desse jeito nós conseguiremos vencer os nossos receios e os nossos medos. E se nós amamos a mensagem da cruz, então nós vamos proclamá-la, porque nós, por nós mesmas, experimentamos a maravilha de conhecer a Cristo. Nós provamos e vimos que Deus é bom. Então nós podemos dizer com Paulo, como ele diz em Romanos 1,16, de que não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação do grego e do judeu. É a salvação de todos. Nós experimentamos esse poder, nós sabemos o que o evangelho faz nas nossas vidas, então nós vamos proclamar com amor, porque nós amamos essa mensagem, então vamos querer que mais pessoas conheçam. E o maravilhoso é que por sermos crentes, nós sabemos que o evangelho é poderoso e nós temos um constante acesso ao poder que Cristo nos dá de obediência. E olha só o impacto disso na nossa vida. Ele diz assim: isso significa que sempre temos acesso ao poder de Deus e podemos estar sempre prontos. Temos a mesma força que Sansão. A dele era física, a nossa é mental. Devemos ser fortes, isto é, obedientes no Senhor. E se você quiser aprender a transformar a sua vida de dentro para fora, então clica aqui para você assistir esse vídeo e tem uma série que vai estar cheia de vídeos te ensinando até essa transformação. Não esquece de adquirir esse livro, o link tá aqui na descrição com um cupom de desconto e vai te abençoar tremendamente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. Com a graça de Deus, nos vemos na semana que vem.